Olá pessoal, boa noite. Hoje iniciando aqui mais uma live. Podem ir entrando, vão me mandando as perguntas. A ideia aqui hoje é de falar das consequências de não operar da catarata. Então, na live de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de catarata, vão me mandando. Podem ir falando de onde que vocês são. Eu gosto de sempre escutar de que lugar que vocês estão falando, qual que é a idade de vocês. Eu estou sempre aprendendo com vocês e eu gosto também de passar um pouquinho do conhecimento a respeito da catarata, a respeito de algumas doenças dentro do olho. A gente sabe que na oftalmologia existem diversas doenças, sendo uma das mais comuns a catarata, né? Então, pessoal, olá, Michael, tudo bem? Vão me acenando aqui, olá, Michele, Júlio, vão entrando, pessoal. E aí, daqui a pouco eu vou começar a falar quais que são as consequências da gente não operar da catarata. O que pode acontecer? Será que a vida fica normal? É só papo do médico? Olá, Aline, tudo bem? Boa noite, Eli Campos, tudo bom? Terezinha, tudo bem? Luiz Henrique, é isso aí, pessoal, vão entrando, eu já vou começar, vão falando de onde que vocês são, se tá calor aí. Aqui é um bate-papo mais informal mesmo, o importante é a gente aprendendo um pouquinho de uma forma leve, sem aquela linguagem médica, aqueles termos difíceis, a gente vai se soltando um pouquinho. Larissa, boa noite. Carlos, tudo bem? Tatiane. Oi, Lucas, tudo bom? Augusto Vilela, olá, boa noite. Keline, boa noite. Recife. Ah, Recife é tudo de bom, né? Aí deve estar um calor bom, né, Keline? Eucli, Paraíba. Ah, Paraíba é tudo de bom também. Deve estar aquele calor. Adoro a tapioca da Paraíba. É tudo de bom. Olá, Rafael, Eva, Rosana. Fábio, boa noite. Keline, muito quente, né, Keline? Imagino aí. É bem quente mesmo. Quantos graus que tá aí, Keline? Dias Neto, sou de Campina Grande, Paraíba. Olá, pessoal do Nordeste em peso aqui. Campina Grande não conheço, mas falam muito bem daí, né, Dias Neto? Anderson, tudo bem, Anderson? Júnior, olá, Júnior. Lucilene. Cá, Santiago, tudo bom, gente? Eu daqui a pouco já vou começar, vou esperar aqui das 7 horas e aí eu começo falando a respeito da catarata, qual que é a consequência, se a gente não operar, o que pode acontecer, né? É complicado. Anderson, sou de Camaçari, na Bahia. Olha o povo da Bahia aí, não conheço Camaçari, mas Bahia é incrível. Tita, olá Tita, Aline. É isso aí, pessoal. Vão entrando. Aqui em João Pessoa tá 28 graus. Olha só, 28. Aqui em São Paulo hoje, agora acho que tá 22, 23 graus. Aí sempre mais quente, né? Zé Santos, tudo bem? Terezinha, Marcelo Cordeiro, boa noite, gente. Vão entrando. Daqui a pouco eu vou começar a falar aqui da catarata. Por que se a gente não faz a cirurgia da catarata, o que pode acontecer, né? Vou começar aqui falando, a catarata é o cristalino que ficou envelhecido, né? E isso daí pode acontecer. Olá, Martins, olá, Kelly. Vou começando dando uma breve introdução e aí depois eu explico quais que são as consequências se a gente não fizer a cirurgia da catarata. A catarata é, então, o cristalino quando ele fica mais envelhecido. E isso leva com que a gente tenha mais dificuldade para enxergar. O diagnóstico é só feito com o oftalmologista. Ele faz o exame da acuidade visual, aqueles exames da letrinha, depois ele faz o mapeamento da retina, vai ver na biomicroscopia. Se tiver a catarata, precisa operar? Nem sempre, pessoal. A gente divide a catarata em 4 níveis: 1, 2, 3, 4. Quando ela está até no nível 2, não precisa fazer a cirurgia. Quando ela chega no nível 3, aí sim precisa fazer a cirurgia. Mas, doutor, por que precisa fazer a cirurgia da catarata? E eu não quero operar, eu tenho medo, será que tem algum problema? Pessoal, quando a gente não opera da catarata,
a gente pode desenvolver uma doença chamada glaucoma. Pode aumentar a pressão dentro do olho e isso pode gerar o glaucoma. O glaucoma é uma doença grave, é uma doença que não tem cura. Então, se você tem catarata, já está no nível 3, tem que fazer a cirurgia. Além disso, qual que é a principal causa de cegueira no mundo? É a catarata. Se a gente não opera da catarata, ela vai avançando cada vez mais. E aí fica muito grave porque pode levar à cegueira. Aqui tem a primeira dúvida, a Iane, falando, minha neta fez cirurgia bebê. Iane, a catarata, a mais comum é a senil, que acontece depois dos 40, 50 anos de idade. Mas existe catarata de muitos tipos. Tem gente que nasce com a catarata, que nem foi da sua neta, a catarata congênita. E aí o diagnóstico já é feito no próprio hospital. O olho normalmente ele está um pouquinho mais branco, é feito o fundo de olho, e aí faz a cirurgia o quanto antes, melhor. Juca, consequências de uma operação de catarata congênita. Juca, é assim, se a gente acabou de nascer e fez a cirurgia, provavelmente você vai enxergar muito bem. Agora, se passaram muitos anos, né? Então você vai operar a catarata congênita com 10, com 20 anos de idade, pode ser que a visão não tenha sido desenvolvida direito e muitas vezes você não vai conseguir enxergar mesmo depois da cirurgia. Porque pensa, você ficou 10 anos sem receber luz na retina, a retina não desenvolveu. Então, mesmo você fazendo a cirurgia da catarata congênita depois de muito tempo, não vai resolver o seu problema. Doutor, mas será que tem mais consequências não operar da catarata? Né? A gente sabe da cegueira, do glaucoma, mas o que mais? Pessoal, quando a gente não opera da catarata, a gente tem essa perda da liberdade. A gente tem, né? Por quê? Porque a gente fica dependendo de outra pessoa para a gente ir em algum lugar. Se a gente não enxerga, a gente tem muito mais depressão, pessoal. Muitas pessoas que não fazem a cirurgia de catarata acontece de ter depressão. A pessoa perde o prazer de viver, ela ela não enxerga o mundo, então ela fica com medo de sair de casa, ela fica com medo de fazer as coisas. Quanto mais em casa ela fica, mais chance da depressão aumentar. Casos de demência acontece muito também por causa de catarata. Existem muitos asilos que fazem a cirurgia de catarata. Por quê? Porque sabe que se não fizer, a tendência é de ir se agravando cada vez mais. A catarata é alguma coisa simples de ser tratada com cirurgia, mas tem muitas pessoas que não têm acesso ao oftalmologista e nunca conseguem fazer essa cirurgia. Por isso, aumenta o número da depressão, aumenta o número de pessoas com glaucoma, tudo por causa da catarata. Hoje sabe-se que tem mais de 14 milhões de pessoas no Brasil com catarata. Então é algo bem grave, tá, pessoal? Juca, minha filha fez e vai passar para saber sobre o glaucoma. Isso, Juca, é importante, porque a gente sabe que a catarata em níveis avançados pode levar sim ao glaucoma, tá? Zuli, então catarata pode gerar um glaucoma? Sim, Zuli. Se a gente não faz a cirurgia de catarata, vai aumentando a pressão dentro do olho. A catarata é como se fosse uma cortina dentro do nosso olho, e aí essa cortina vai ficando dura, 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 e chega a aumentar a pressão dentro do olho, podendo gerar um glaucoma. Patrícia Teixeira, boa noite, doutor. Por que não receita óculos para quem tem catarata? Meu pai sofre com essa dificuldade. Patrícia, o que acontece é assim, muitas vezes, quando a catarata ela já está muito avançada, a visão fica muito ruim e o óculos não adianta nada. Como assim, doutor? Se eu enxergar com óculos ou sem óculos, é a mesma coisa. O óculos não vai fazer efeito. Por isso que muitas vezes, Patrícia, quando a catarata está muito avançada, provavelmente no nível 4, aí o oftalmologista não passa mais o óculos. Por quê? Porque não compensa. A visão sem óculos e com óculos é a mesma coisa, então não tem por que passar óculos, tá bom? Iane, tem que trocar a lente depois. No caso do bebê fazendo cirurgia, é assim, até 1 ano de idade a gente não coloca lente intraocular no bebê quando a gente faz a cirurgia da catarata. Por quê? Porque aumenta o risco de inflamação, é muito mais complicado. E o bebê ele vai crescendo ao longo de 1 ano, então a gente só coloca a lente depois de 1 ano de idade, tá bom, Iane?
Isa, o que pode dar errado numa cirurgia para catarata? Pessoal, para a gente fazer a cirurgia de catarata, a gente sempre pede alguns exames de sangue, exames do coração, exames dentro do olho. Por quê? Para a gente ter segurança. Porque a gente sabe que quando a diabetes está muito alta, a hipertensão está muito alta, tudo isso pode interferir na cirurgia de catarata. E aí pode dar mais problema. Que problema, doutor? Problema na cicatrização, no pós-operatório. Às vezes pode dar mais sangramento durante a cirurgia. Então, são consequências devido a problemas não relacionados ao olho, mas relacionado à parte sistêmica. Então, doenças mal controladas pode dar errado uma cirurgia de catarata. Se a pessoa tem uma diabetes muito alta, uma pressão e hipertensão muito alta, isso pode interferir sim. Então tem casos mais antigamente que não eram pedidos todos os exames e acontecia da pessoa fazer a cirurgia de catarata com a diabetes muito alta ou com a hipertensão muito alta ou com outros problemas de saúde ou usando corticoide. Antigamente não tinha esse controle. E aí acontecia da pessoa fazer a cirurgia de catarata e ela acabava ficando cega. Por isso, pessoal, é muito comum pessoas mais velhas que já fizeram a cirurgia de catarata e deu errado. Às vezes tinha um glaucoma descontrolado, às vezes tinha muitos parâmetros dentro do olho que não tinham exames, e aí a pessoa acabava fazendo a cirurgia e a pessoa ficava com a visão muito baixa ou até muitas vezes cega. W.R. Ferreira. Boa noite, doutor. Estou com uma pequena asinha de um besouro no meu olho esquerdo há mais de um mês. Não me incomoda mais, mas quando perco o sono acabo que tenho uma ardência. O que pode ser feito? W.R. Ferreira, é assim, tem que ver o que é essa asinha de besouro. Será que ela está dentro do olho ou é só você que vê ela? Será que assim alguma pessoa olhando para você consegue ver ou é a sua visão que está enxergando isso? Se for a sua visão que está enxergando isso, pode ser o descolamento do vítreo posterior. Se for uma pessoa que está enxergando essa asinha de besouro dentro do seu olho, é bom passar no oftalmologista para retirar isso, tá bom? Juca, ela tem 2 anos. A operação foi feita quando tinha 6 meses e faz acompanhamento na Santa Casa de São Paulo. Juca, então, com 6 meses de idade, muitas vezes a visão ainda está preservada, mas tem casos que a visão já está afetada. Tem que ver o quanto que ela enxerga, tem que ficar fazendo acompanhamento sempre para ver o quanto que ela está enxergando, tá? Depois que faz a cirurgia de catarata, a visão começa a se desenvolver. Então, pode ser que até os 6 meses de idade a visão não foi desenvolvida, e pode ser que ela tenha tido alguma perca da visão, mas isso tem que fazer esse acompanhamento certinho, tá, Juca? Podem me mandando pergunta que eu vou respondendo aqui, tá, pessoal? Iane, no caso, já tinha mais de 1 ano e foi colocado lente. Ah, sim, é. Quando a cirurgia é feita com mais de 1 ano de idade, aí coloca-se a lente intraocular, sim, que já dá toda a diferença. Kelly, depois da cirurgia feita, há possibilidade de precisar de fazer novamente? Não, pessoal. A catarata é assim, é como se fosse uma cortina dentro do olho. Eu sempre falo para você comparar como se fosse um apêndice, como se fosse a vesícula. Você tirou o apêndice uma vez, você não vai ter o apêndice de novo. Você tirou a vesícula uma vez, não vai ter a vesícula de novo. A catarata também. Você tirou a catarata uma vez, não tem como ela nascer de novo. O que acontece muitas vezes? Dentro do olho, a lente é colocada, fica a cápsula posterior e pode ter uma opacidade. O que é essa opacidade? Então, essa cápsula posterior ela pode embaçar. O que acontece quando ela embaça? A vista fica toda embaçada. Aí a pessoa faz um procedimento a laser, chamado YAG laser, que é com capsulotomia, para desembaçar a lente. Mas não que a catarata voltou. Lúcia, meu pai nunca precisou de óculos, sempre enxergou bem. Agora, aos 91 anos, está com catarata nos 2 olhos. Um já tampou a visão, mas ele é teimoso e disse que só vai fazer a cirurgia se o outro olho tampar. É, pessoal, pessoas de mais idade têm mais resistência, é mais difícil de fazer a cirurgia. Por quê? Por causa exatamente disso que eu expliquei. Que quando as pessoas eram... Antigamente, né, há 30, 40 anos atrás, não eram pedidos todos os exames.
E aí as pessoas muitas vezes faziam cirurgia de catarata e ficava cega ou ficava com baixa de visão, porque estava com uma diabetes alta, estava com glaucoma e nem sabia, nem tinha esse controle. Hoje em dia a gente tem muito mais esse controle, é muito mais fácil de fazer. Pode falar para ele que é uma cirurgia tranquila, desde que os exames estejam tudo sob controle. É muito difícil de dar errado hoje em dia a cirurgia de catarata, tá bom, Lúcia? Leide, doutor, minha mãe muitas das vezes ela fica sem enxergar por alguns minutos e depois volta ao normal. Porém, ela relata que antes das vistas escurecer, ela começa a ver umas linhas passando, depois escurece. Leide, nesses casos é importante fazer um mapeamento de retina. Pode ser que ela tenha tido um descolamento de retina, então pode ser uma coisa mais grave. Às vezes foi só um descolamento do vítreo, aí é uma coisa mais normal. Mas o exame, ó a Pietra gritando lá, gente. O exame mais indicado para fazer é o mapeamento de retina, que aí vai tirar essa dúvida, tá, Leide? Pessoal, eu separei aqui algumas dúvidas, né? Que ontem eu abri a caixinha de perguntas. Algumas aqui eu já até respondi, né? Que vocês já me mandaram. Mas teve uma dúvida aqui que falaram assim: posso fazer o transplante de córnea mesmo com catarata no olho que sofreu um trauma? É assim, pessoal. O transplante de córnea é diferente do que a cirurgia de catarata. O transplante de córnea, a córnea é a parte da frente do olho. E a catarata ela fica mais no meio do olho. Então, normalmente é indicado fazer o transplante de córnea primeiro, para depois fazer a cirurgia de catarata. Claro que cada caso é um caso. Aqui eu estava falando de uma catarata traumática. Doutor, o que é uma catarata traumática? É assim, pessoal. Dentro do nosso olho tem o cristalino. Às vezes, se ele sofre uma pancada, acidente de carro, bolada, soco, ele pode fazer com que desenvolva uma catarata. E aí a pessoa precisa fazer a cirurgia, mesmo tendo 15, 20 anos de idade, 30, independente da idade. Se ela sofreu um trauma, ela tem que passar no oftalmologista, porque ela pode ter desenvolvido uma catarata traumática. Separei outras perguntas. Olá, Thalita, Elisandra, Lídia, tudo bem, gente? Caroline, tudo bom? Qualquer coisa, vão me perguntando aqui, que eu tô aqui para vocês, tá bom? Tem idade para fazer a cirurgia de catarata? Foi a outra pergunta. Não, pessoal. A mais comum é a catarata senil. Ela acontece depois dos 40, 50 anos de idade. Mas tem muita gente que nasce com a catarata, que nem a catarata congênita, que eu acabei de responder uma pergunta. Tem a catarata na infância. Tem a catarata induzida por uso de corticoides. Então, quem toma muito corticoide, mesmo corticoide nasal, corticoide em uso dermatológico, em reumato, né? A gente usa muito corticoide, pode desenvolver uma catarata mais precoce. E aí a pessoa precisa fazer a cirurgia, tá bom? A catarata é genética, doutor? A catarata, pessoal, ela tem mais esse caráter de senilidade, mas acontece por causa da idade. Ela não é genética, não. Eu falo que todo mundo tem que ter catarata um dia. Por quê? Tomara que todo mundo tenha. Eu torço para isso. Por quê? Porque depois dos 40, 50 anos, todo mundo vai ter catarata. Eu sempre falo para os meus pacientes, ainda bem que você tem catarata, quer dizer que você está viva. Porque se você não tivesse catarata, né, com 60, 70 anos, você não estaria mais aqui. Então, eu quero ter catarata sim, porque eu quero viver por muito tempo, tá, pessoal? Mais uma pergunta da Kelly. Doutor, tenho hipermetropia e astigmatismo. Às vezes, minhas vistas começam a ver uns brilhinhos, como vagalumes. Ficar uns minutos e depois passa. O que pode ser? Provavelmente, Kelly, isso é um descolamento do vítreo posterior. O que é isso? Dentro do nosso olho, a gente tem uma gelatina que chama vítreo. Essa gelatina ela é grudadinha na retina quando a gente nasce. Com o passar da idade, principalmente se a gente tem uma miopia, pode acontecer esse descolamento do vítreo. E a sombra que isso produz são esses vagalumes que começam a piscar. Então, isso tem algum problema? Não. Isso pode acontecer num olho, pode acontecer no outro, mas isso nunca vai te levar à cegueira. O que é sempre bom fazer, Kelly, é o mapeamento de retina, para ver se tem algum descolamento de retina associado. O descolamento de retina, sim, esse é mais grave. Então, sempre que você está vendo um pontinho, esses vagalumes ou alguma teia de aranha, é importante fazer o mapeamento de retina, tá bom?
Tom Surfing, minha pálpebra está inchada. O que poderia ser, por favor? Pálpebra inchada, Tom, pode ser terçol, né? Que normalmente tem uma bolinha no olho, ela fica bem vermelha. Então, o terçol é uma glândula de gordura que fica inflamada. Tem que ver se tem essa coceira no olho, que aí pode ser uma alergia. Pode ser blefarite, que é umas caspinhas que dão nos cílios. Então, o ideal, Tom, é passar no oftalmologista, porque, assim, é muito inespecífico. Só a pálpebra tá inchada, pode ser muitas coisas, tá bom? Isa Brás, tratamento com tamoxifeno após câncer de mama, deve ser. Aí, Isa, o que acontece? O tamoxifeno ele pode acelerar sim o processo da catarata e a catarata ela pode ser formada mais precocemente. Então é importante acompanhar com o oftalmologista sim, tá bom? Existem também as auras das enxaquecas, exatamente. Quando a gente começa a ver esses pontinhos brilhantes, pode ser a aura da enxaqueca ou pode ser também esse descolamento do vítreo posterior. Como que você vai diferenciar? A aura da enxaqueca, normalmente você vai começar a ver esses brilhinhos e depois você vai ter a enxaqueca, aí é uma aura da enxaqueca. Ou, se você começar a ver só esses brilhinhos de vez em quando e melhorar sem ter dor de cabeça depois, aí provavelmente é o descolamento do vítreo posterior. Ló Matos, queria saber se a cirurgia para miopia. A miopia já é um problema mais na frente do olho, tá? Então, a cirurgia de miopia é a cirurgia refrativa, tá? E aí, como que funciona essa cirurgia? A gente faz a cirurgia e depois a pessoa não precisa mais usar óculos. Ela pode ser tanto para miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Ela vai corrigir dependendo dos graus. Graus mais altos, ela só vai fazer com que diminua, mas graus mais baixos, ela corrige totalmente e a pessoa não precisa mais de óculos. João, doutor, eu tenho uma mancha dentro dessa gelatina que o senhor disse. Essa mancha pode ser algumas doenças dentro do olho, pode ser hialose asteroide. Então é importante fazer o mapeamento de retina para ver se é uma doença grave ou se é uma coisa mais tranquila. Imagina, Tom, qualquer coisa pode perguntar mesmo. Isa, poderia avaliar as consequências do tratamento com tamoxifeno? Sim, o tamoxifeno ele pode causar algumas lesões na retina do olho e também pode acelerar esse processo da catarata. Por isso, quem usa tamoxifeno, sempre importante acompanhar com o oftalmologista pelo menos de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. João, tem como eu mandar os exames para o senhor avaliar? Sim, João, pode me mandar os exames, mas assim, é uma consulta online. Então a consulta online eu sempre faço também. Quem quiser, eu avalio qualquer exame que vocês me mandarem, tá bom? Patrícia, doutor, diabetes interfere na recuperação da cirurgia de catarata? Sim, a diabetes, assim como a hipertensão, fibromialgia, qualquer doença que a pessoa tem, interfere na recuperação da cirurgia de catarata. A gente sabe que o processo de cicatrização, ele é muito importante, né, quando a gente coloca essa lente intraocular, que é a cirurgia de catarata. Então, quando a gente está com uma diabetes muito alta, descompensada, a cicatrização fica muito mais lenta. Então, a recuperação demora muito mais, tá bom? Pessoal, eu separei mais aqui algumas perguntas. A catarata, quais que são os sinais da catarata? A pessoa ela começa a ter a dificuldade para enxergar, né? Quando começou a ter essa dificuldade para enxergar, uma das causas, pensar primeiro, será que o grau do óculos que está errado? Mas pensar também na catarata, tá? Além disso, pessoal, à noite começa a ter muito mais dificuldade para enxergar. Então, se você dirige à noite, toma muito mais cuidado. Não, doutor, eu dirigi à noite e agora eu estou tendo dificuldade. Liga o sinal de alerta, pode ser catarata. Além disso, muitas pessoas começam a enxergar duplo. Se começar a enxergar duplo, tem que ir no oftalmologista, pode ser catarata. Outras coisas, quando você começa a mudar o grau do óculos muito rápido. Isso pode ser um sinal de catarata. Nossa, doutor, eu fiz meu óculos há 6 meses atrás e agora aumentou 1 grau ou diminuiu 1 grau.
Pode ser catarata. Então são alguns sinais, são assim, bem sugestivos de catarata. Claro, pode ser outra coisa, pode, mas assim, quando eles estão associados, esses sinais, pode ser sim a catarata. Vou respondendo aqui mais algumas perguntas. Neuma, doutor, meu filho teve conjuntivite alérgica, porém faz o uso de vários medicamentos e não melhora 100%. Isso tem cura definitiva? Neuma, é assim, a gente sabe que a alergia ela está muito relacionada com o biotipo de cada pessoa. Quando a pessoa é mais nova, ela tem mais alergia. Quando ela vai ficando na fase mais adulta, vai diminuindo cada vez mais as alergias. Melhorar 100% é muito difícil em alguns casos, viu, Neuma? Por quê? Porque a gente tem agentes alérgicos, agentes alergênicos, fatores ambientais. O que é isso, doutor? Se a gente tem contato com um cachorro, com um gato, bichinho de pelúcia, cobertor, tapete, cortina, tudo que solta pelo, a gente pode ter a alergia atacada, mesmo usando os medicamentos. Os medicamentos eles controlam bastante. A dica que eu sempre dou é, sempre que o olho coçar, qual que é o jeito certo para a gente coçar o olho? Sempre assim, na lateral. Nunca faz isso, nem isso, muito menos isso. Pessoal, nunca pega a blusa, esfrega no olho, tá? Deu aquela coceirinha? Vai só na lateral. Isso já vai fazer com que o olho pare de coçar tanto. Usar colírios lubrificantes, muito importantes. Colírios antialérgicos também, mas sempre passa no oftalmologista para marcar, para ver qual colírio certo para você usar. Cristina, meu pai tem 85 anos e fez exames de rotina. A médica passou o óculos, mas ele diz que está vendo tudo embaçado. Será a idade, doutor? Será a idade? Pessoal, não existe isso da idade que está embaçando, tá? Tem muitos pacientes que têm 90, 100 anos de idade e que enxergam super bem. Se ele está com dificuldade para enxergar, pode ser que o grau do óculos esteja errado, pode ser que ele tenha alguma doença na retina, né, como a degeneração macular, pode ser que ele precise fazer cirurgia de catarata, não sei se ele já fez, mas pode ser tudo isso, tá, Cristina? Então, tem que avaliar certinho, porque o ideal é ele estar enxergando bem. Desde que ele não tenha nenhuma doença no olho, ele tem que estar enxergando bem. A idade não quer dizer que porque ele tem 85 anos, ele tem que enxergar embaçado. Ontem mesmo eu tive uma paciente, acho que ela tinha 93 anos de idade, ela tem catarata, estava no grau 2, então ela não precisa operar. Passei o óculos para ela e aí ela vai enxergar super bem, tá bom? Isa Brás, quanto tempo demora uma cirurgia de catarata? Pode ser feito numa clínica ou exige internação hospitalar? Ótima pergunta, Isa. A cirurgia de catarata normalmente demora de 10 a 15 minutos. É uma cirurgia tranquila, leva uma anestesia local com sedação. Então a pessoa às vezes ela pode dar uma dormidinha, mas assim é bem rápido, não precisa de anestesia geral, não precisa ser feita em hospital. Normalmente é num centro cirúrgico, tá? Então, se for num centro cirúrgico que só opera olho, né? Na clínica normalmente a gente não faz, mas assim no centro cirúrgico. Normalmente quando eu faço a cirurgia é no centro cirúrgico, que aí leva a anestesia local com sedação. E depois de 10, 15 minutos, a pessoa tem a vida transformada, porque ela volta a ter prazer em viver, alegria. Ela começa até, ó que engraçado, pessoal, ela começa até a ver a parede mais branca de casa, ela começa a ver até sujeira que ela não via. A minha mãe mesmo, quando ela operou da catarata, ela começou a ver sujeiras onde não tinha. Mandou pintar a casa. Por quê? Porque começou a enxergar melhor. A pessoa começa a ver ruga onde ela não tinha. Então, assim, a cirurgia de catarata, ela é transformadora. Você que tem, não deixe para amanhã. Tem que fazer essa cirurgia, tá? Juliana, minha filha tem miopia grau 8. Ela tem 18 anos. Pode fazer a cirurgia? Não, pessoal. Cirurgia refrativa, mais indicada principalmente acima de 22 anos de idade, tá bom? Por que tem que esperar até os 22? Porque o olho pode crescer, então pode, né, interferir na cirurgia. Por isso, é importante fazer a cirurgia só depois dos 22 anos de idade. Lídia, boa noite, doutor. Descobri a cara
Essa tá nos dois olhos devido ao uso contínuo de corticoide. Descobri a catarata nos dois olhos. Lídia, o corticoide ele é muito bom para umas coisas, mas ele é muito vilão para outras, né? Além de aumentar o nosso peso, pode dar diabetes, pode dar sim a catarata. Então, atendo muitos casos de pessoas que fazem uso de corticoide e que têm a catarata com 30, 40 anos de idade por causa desse uso do corticoide. Então tem que ficar atento, sempre quem faz uso de corticoide tem que passar no oftalmologista para ver se está desenvolvendo a catarata e para ver que estágio que está. Kelly, uso 3,75 de hipermetropia e astigmatismo. Então existe a possibilidade de uma cirurgia, tenho 37 anos. Kelly, se os exames estiverem certinho da córnea, então se a córnea não for muito fina, se a curvatura estiver adequada, pode fazer sim a cirurgia. O grau, normalmente, ele tem que estar estabilizado. A gente sabe que com o uso de celular e computador é mais difícil de estabilizar. Mas assim, se ele tiver um aumento de 0,25 até meio grau, dá para fazer a cirurgia sim, tá bom? Boa noite. Descobri a catarata devido ao uso contínuo de corticoide. Lídia, é complicado mesmo, que nem eu falei agora. O corticoide ele é muito mocinho em uns casos, mas ele é muito vilão também. A gente sabe que o uso contínuo de corticoide é um problema. Lúcia, o excesso de tela. Eu trabalho em frente ao computador 8 horas por dia e uso bastante o celular também. Minha visão às vezes fica embaçada. Tenho 42 anos. É complicado, né, Lúcia? O uso de telas hoje em dia, você vê mesmo eu que sou oftalmologista, médico, eu vivo gravando conteúdo no Instagram, o computador eu uso bastante no trabalho, então é muito complicado, né? A gente sabe que a visão vai ficando mais embaçada mesmo. E aí, quanto mais a gente usar celular e computador, mais chance a gente tem de ter miopia e do grau ir aumentando também. Tiago, doutor, boa noite. Meu pai, 67 anos, sem doença pré-existente, diagnóstico de catarata. Esperando liberação do plano de saúde para a cirurgia. O médico disse que tem a lâmina da retina fina. Qual o risco? A retina fina é um risco para a cirurgia de catarata. Sim, mas assim, ela não é um risco muito grande, tá? Então, é mais tranquilo na cirurgia de catarata, claro. Tem que ser sempre com um cirurgião experiente para fazer essa cirurgia. Tem que estar com os exames tudo certinho. Mas se tiver tudo ok, né, os exames de sangue, exames dentro do olho, tudo certinho, dá para fazer a cirurgia sem nenhum problema. Pessoal, podem ir mandando pergunta. A Lúcia aqui, ó. Uso Yabak e este ano foi a primeira vez que uso óculos para perto. Pode ser o grau do óculos? Lúcia, eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, você usa óculos para perto e você está usando bastante o computador. Isso daí tem mais a ver com a idade, tá? Esse óculos para perto. Por quê? Porque depois dos 40 anos a gente tem a presbiopia, onde o cristalino ele fica mais imóvel e por isso a gente tem essa perda da acomodação e faz com que a gente precise usar o óculos depois dos 37, 38, 40 anos de idade. Lídia, desde o diagnóstico de catarata, o grau tem aumentado muito. Lídia, que nem eu tinha falado no começo. Quando a gente tem a catarata, o grau do óculos começa a variar muito. Então, é um dos sinais. Se começa a mudar muito o grau do óculos, é porque a catarata está aumentando. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que adotar alguns estilos de vida para a gente não deixar a catarata avançar tanto. Como assim, doutor? Tem que controlar muito bem todos os problemas que tem de saúde. Então, desde diabetes, pressão, fibromialgia, qualquer problema de saúde pode interferir na catarata. Catarata é como se fosse um reflexo de tudo o que acontece no nosso corpo. Então, se você está com esse diagnóstico de catarata e o grau tem aumentado muito, é importante você controlar muito bem o seu estilo de vida, fazer exercícios físicos, uma dieta bem balanceada. Além disso, usar óculos de sol. Doutor, mas pode usar qualquer óculos de sol? Não, pessoal. Óculos de sol de camelô, óculos de sol que não tem validação nenhuma, que não tem proteção contra raios UVA e UVB, eles pioram a catarata, faz a catarata aumentar de tamanho. Tem que ser um óculos de sol com proteção UVA e UVB. Mais uma pergunta aqui, Luiz Campos. Doutor, já usei óculos, mas melhorei.
e não precisei mais. Mas agora trabalho na frente do computador e sinto a vista meio embaçada. Será que preciso buscar novamente? É assim, Luiz. Se você está sentindo a visão embaçada, pode ser duas coisas. Ou pode ser que você precisa de óculos, ou pode ser que o olho está muito seco. É importante passar no oftalmologista para ver se o olho está muito seco ou se precisa de óculos. Larissa, doutor, meu marido desenvolveu toxoplasmose, fez tratamento, mas está ativando de novo. Tem outros tipos de tratamento ou só com antibiótico e corticoide? Larissa, atualmente só com antibiótico e corticoide, tá? A toxoplasmose é aquela cicatriz que fica no olho, é um protozoário e ele invade várias partes do corpo. Agora, quando invade o olho, ele deixa uma cicatriz no olho e ele pode reativar. Por isso, descobriu que está com toxoplasmose, só com antibiótico e corticoide mesmo, tá, Larissa? Mas assim, vai acompanhando sempre, fala para ele acompanhando, porque essa lesão ela pode aumentar de tamanho. Fabi, oi, sou sua fã. Olá, Fabi, tudo bem? Muito obrigado, Fabi. Vai perguntando aqui. Aqui o importante é ajudar vocês. Eu também adoro quando vocês me mandam pergunta. O importante é ajudar. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso ao oftalmologista. Por isso eu sempre abro essa live aqui às quartas-feiras para ajudar vocês. Iane, qual a idade limite para fazer a cirurgia de miopia? Normalmente, Iane, 22 anos de idade, tá bom? Antes disso é muito ruim de fazer, porque o olho ainda está em fase de crescimento e isso pode fazer com que a cirurgia não fique tão precisa assim, tá bom? Fabi, qual bairro você atende e se tem convênio? Sim, Fabi, eu atendo no Instituto de Olhos Leste, que fica em São Mateus, fica também no Tatuapé e em Guarulhos, e também na Clínica de Olhos. Ela é uma clínica que fica em Moema, tá? Atendo convênio sim, diversos convênios. Pode entrar no WhatsApp, tá? O link tá na bio do meu Instagram mesmo. E aí você vê lá o número e aí é só entrar em contato com a secretária e ela vai te informar todos os convênios que aceita, tá bom? Juca, doutor, cirurgia de catarata congênita. A criança volta a ter uma visão normal com quantos anos e você acha que o óculos ela continuará usando até maior? É assim, Juca, que nem eu tinha explicado antes, a cirurgia de catarata congênita, ela faz com que a criança volte a enxergar, mas depende de algumas coisas. Se ela fez a cirurgia de catarata congênita quando ela tinha 5, 10, 15 anos de idade, pode ser que a visão dela tenha sido comprometida. A gente sabe que a catarata é como se fosse uma cortina que ela não deixa com que a luz chegue na nossa retina. E na catarata congênita, normalmente a catarata ela avança muito rápido. E se a criança operou com 5, com 10, com 15 anos de idade, muitas vezes a retina não foi desenvolvida. Então, muitas vezes depois da cirurgia de catarata congênita, a criança não enxerga nada. Quando ela foi feita mais tarde. Então, a cirurgia de catarata congênita tem que ser feita o mais rápido possível. De preferência, quando a criança nasce, no máximo com 6 meses, 1 ano, até 2 anos de idade. E aí sim a retina vai se desenvolvendo, senão pode ser que tenha alguma perda da visão, tá bom, Juca? Tiago, obrigado pelo esclarecimento. Imagina, Tiago, qualquer coisa tem que perguntar mesmo, tá? O que a gente não pode é levar dúvida para casa. Já que tô aqui, vamos perguntando, a gente vai interagindo e o importante é isso. Eli, foi diagnosticado com astigmatismo. Precisa usar óculos ou tem algum tratamento? Astigmatismo, o que é? Lucas, é assim. É quando a córnea, que é a parte da frente do olho, ela tem, em vez dela ser retinha, que nem a tampa de um relógio, ela é um pouco deformada. Então o astigmatismo ela não tem cura, né? É a dificuldade de ver tanto de longe quanto de perto. O tratamento seria com a cirurgia refrativa ou usar óculos ou lente de contato, tá bom, Lucas? Pessoal, se alguém quiser entrar aqui online, pode mandar para mim. Eu coloco a pessoa online aqui e a pessoa pergunta ao vivo. O importante é a gente ter essa troca para a gente ver se alguém quiser contar algum caso de alguma pessoa na família que tem catarata ou que já fez cirurgia. Isso é muito bom, isso enriquece a nossa live, porque tem muitas pessoas que têm aquele medo de fazer a cirurgia
E aí, escutando um relato, a pessoa toma coragem para fazer, tá bom? Vou aqui respondendo mais algumas perguntas. A Gisele, o que é DMRI? DMRI, Gisele, é uma doença macular relacionada à idade. Ela acontece principalmente depois dos 50, 60 anos de idade, principalmente em pessoas de pele bem clara, e ela atinge a retina. Ela vai criando alguns depósitos dentro da retina e a pessoa começa a perder a visão. Em casos leves, a pessoa tem que fazer uso, né, de vitamina, tomar uma vitamina, um comprimido por dia. Em casos mais avançados, precisa fazer aplicação dentro do olho, uma injeção dentro do olho. Sabrina, existem optometristas, receitam óculos até para quem tem catarata. Triste. Pessoal, infelizmente a gente sabe que os optometristas eles têm uma grande função, eles ajudam bastante, eles sabem passar óculos, mas assim, quando a pessoa tem catarata, o ideal é passar com o oftalmologista, que aí ele vai saber certinho se precisa operar, se não precisa. A gente sabe que existem muitas clínicas aí, eu não preciso nem entrar nesses méritos, mas assim, o ideal é passar com o oftalmologista se você tem catarata, porque aí ele vai saber conduzir muito melhor o caso, tá bom? Iane, idade máxima para fazer a cirurgia de miopia. Normalmente, Iane, eu indico até os 50 anos de idade, tá? Porque depois, né, depois da presbiopia, que acontece com 38, 40 anos de idade, fica mais difícil de fazer. Dá para fazer? Dá, mas assim, eu indico até os 50 anos de idade, tá bom? Aqui teve uma pergunta dos stories. Olhos doendo e vermelhos, o que pode ser? Deixa eu até pôr aqui para vocês verem. Isso. Olhos doendo e vermelhos, o que pode ser? Então, pode ser muitas coisas, tá, pessoal? O olho vermelho e doendo, ele pode ser desde uma conjuntivite, né? Uma uveíte, que é a inflamação da úvea, que é uma parte de dentro do olho. Pode ser olho seco. Então, às vezes, essa secura dos olhos pode causar dor, pode causar olho vermelho, pode ser uma blefarite. O que é a blefarite? Tem gente que tem caspa no cabelo, é uma caspa que dá nos cílios, tá? E aí, quando a gente pisca, acaba deixando o olho doendo e vermelho. Pode ser glaucoma, pode ser o aumento da pressão intraocular. Então pode ser muitas coisas. O ideal é passar no oftalmologista, fazer todos os exames para ver se precisa usar algum colírio para melhorar. Hoje tem bastante perguntas, vocês estão vendo? Fabi, doutor, minha prima está com um olho horrível. Até indiquei de entrar na live. É hérnia que fala? Hérnia no olho não existe, assim, pelo menos não vai causar esse. Acredito que não seja hérnia, tá, Fabi? Fala para ela entrar que ela explica certinho. Wellington, fala, irmão. Fala aí, irmão. Boa noite. Gostaria de saber um pouco da. Fala aí, irmão. Boa noite. Gostaria muito de saber um pouco de neurite óptica. Wellington, eu vou gravar outras lives falando de neurite, mas a neurite é assim. Dentro do nosso olho tem o nervo óptico, né? Então, assim, dentro do braço tem nervo, na coluna tem nervo, na perna tem nervo, no nosso olho também tem nervo. A função do nervo é captar a imagem, né, que vem da retina e levar até o cérebro. A neurite é quando tem a inflamação desse nervo dentro do olho. Pode ter muitas causas, tá? Então tem muitas coisas que pode causar neurite, mas aí eu vou respondendo isso em outras lives, que é muito específico, tá, Wellington? Iane, minha neta fez cirurgia de catarata ainda pequena, hoje ela enxerga muito bem. Ai, que bom, Iane. Então ela fez a cirurgia provavelmente de catarata congênita quando ela tinha menos do que 2, 1 ano de idade. E aí a visão ficou totalmente sadia porque a retina começou a receber as imagens e se desenvolveu muito bem. Wellington, pode falar um pouco sobre neurite? Wellington, eu vou gravar uma outra live falando de neurite, que é um assunto bem específico, tá? Mas assim, é uma inflamação. Normalmente a gente trata com corticoide, na maioria dos casos, mas tem que passar com o oftalmologista para ver certinho, tá bom? Alessandra, pressão alta no olho já é glaucoma? Não, Alessandra. Tem muitas pessoas que têm glaucoma com a pressão normal. Tem muitas pessoas que só têm a pressão alta no olho e não tem glaucoma.
O glaucoma ele está associado com a pressão alta nos olhos, mas muitas vezes a pessoa tem a pressão normal. O glaucoma é quando a gente tem a perda das camadas de fibras nervosas da retina. Então a gente vai tendo essa perda e a visão começa a ser afetada. Agora, a pressão alta no olho, muitas vezes a gente não tem essa perda da camada de fibras nervosas e a gente trata com colírios hipotensores. Normalmente, o tratamento é o mesmo, tanto da pressão alta no olho como do glaucoma. Isa, as minhas lágrimas queimam como pimenta. O que pode estar acontecendo, doutor? É assim, Isa. Normalmente, quando as lágrimas queimam, é porque o olho está muito seco, né? Então, nesses casos, é importante usar colírio lubrificante. Claro, pode ser outras coisas? Pode, Isa. O ideal é passar no oftalmologista, mas parece aqui, pelo que você falou, que é o olho seco, tem que usar algum colírio lubrificante, tem que passar no oftalmologista para ver qual que é o colírio ideal para você usar, tá bom? Cláudia, boa e abençoada noite a todos. Boa noite, Cláudia. Muito obrigado, viu? Vão me perguntando aqui que eu vou respondendo. Aqui tem uma pessoa que quer participar, deixa eu ver se eu coloco ela. Acho que não entrou, pessoal. Aqui vamos ver, ó, Sabrina. Aqui eu acho que entrou alguém na live, hein? Boa noite. Olá, boa noite. Acho que ainda está entrando aqui na live. Se quiser contar um relato de catarata ou de qualquer coisa, pode falar. Obrigado, doutor. Falo de Rio Branco, Acre. Oi, boa noite. Olha, Rio Branco, Acre. Rio Branco, Acre deve ser incrível, né? Todo mundo fala muito bem do Acre, mas nunca fui para aí, é muito longe. Eu moro aqui em São Paulo, mas deve ser incrível. Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Pessoal, é isso. Vocês ficaram com mais alguma dúvida? Eu acho que eu consegui responder para todo mundo. Teve uma pessoa que ela ia entrar, mas eu acho que não deu certo de entrar. Mas assim, o importante é que deu para responder muitas perguntas. Olá, Tânia. Doutor, tenho alta miopia e já perdi uma visão. Tenho apenas 40% da visão de um olho. Quais os riscos? Tânia, a alta miopia é muito perigoso, né? Tem que ficar fazendo mapeamento de retina pelo menos de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Os riscos da alta miopia, né? Você pode ter um descolamento de retina, esse seria um dos principais riscos, por isso o mapeamento de retina é muito indicado, tá? Evitar de ficar muito no celular e no computador, porque isso pode agravar ainda mais a miopia. Serva. Boa noite, doutor. Você está no meu coração, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Serva. O importante aqui é ajudar vocês. Sempre que vocês quiserem, me mandem perguntas. Às vezes eu demoro para responder, porque é muita pergunta que chega. Por isso que eu estou fazendo as lives aqui para tentar responder mais rápido e ajudar vocês. Kelly, pena que mora tão longe de onde eu moro. Verdade, Kelly. É, né, com a internet a gente consegue pelo menos passar algumas informações, mas uma consulta mesmo seria o ideal. Obrigada por responder minhas perguntas. Imagina, Kelly. Tô aqui para vocês. Podem perguntar que eu respondo tudo, tá bom? É isso, gente. Então eu vou encerrando por aqui hoje. A gente conseguiu tirar muitas dúvidas, tá? Hoje acho que foi a live que teve mais dúvidas, principalmente porque vocês colaboraram, né? Vocês que me mandam as dúvidas, a live não existiria se não tivesse vocês. Então, sempre que puderem, me mandem dúvidas, a gente vai perguntando, a gente vai respondendo. E se quiserem sempre participar de live, eu adoro quando entra a gente conversa,
contam experiências, isso é muito importante. Vou ficando por aqui, boa noite a todos e muito obrigado por mais essa noite, tá bom, pessoal?